Gente querida do Terror Nardina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje vamos conversar sobre o quê? Senhor Romário, como vai? Eu começo meu relato dando-me um nome. Vamos dizer que eu seja o Dr. Marcos, cirurgião dentista. Na verdade, eu não vou dizer que eu sou o Dr. Marcos, cirurgião dentista. Eu fui uma certa vez. Hoje, já vencido pelo tempo, eu sou apenas mais um saudosista, lembrando dos tempos que eu fui bom nisso, fui bom naquilo, me arrastando, tentando continuar trabalhando, mas os meus 70 e tantos anos me impedem. Na verdade, os meus 70 e tantos anos proíbem, mas eu continuo teimando. O meu consultório, construído com muito trabalho, muito sacrifício, muitas horas seguidas, em pé, mal acomodado. Bom, quem é da profissão sabe o que eu falo. Ele, graças a Deus, está em ótimas mãos. A minha filha Aline, assumiu. Ela, igual a mim, sempre foi apaixonada por odonto, seguiu a profissão e agora eu entreguei o consultório nas mãos dela. Na verdade, meu consultório já é uma pequena clínica, onde temos 8 salas com profissionais trabalhando. Eu posso dizer que fui, ou sou, um homem bem-sucedido. Mas eu comecei muito cedo. Aquela velha história, né? Passa a juventude estudando, se preparando, porque na época tinha o vestibular a ser encarado, que era tão ou mais difícil que a faculdade. Então, os melhores anos dedicados a farrinhas esporádicas, algumas histórias, mas muito estudo, debruçado em cima de livros. E, como era normal na época, a primeira, segunda ou terceira namorada ficaria como efetiva, e ainda nas fraldas, casamento, formatura, início de profissão, início de carreira, filhos chegando, aquela vida tumultuada, batalhada, pensando num futuro economicamente estável. Aí de repente chegam os 30, a gente percebe que tem os filhos, graças a Deus é o melhor da história, mas não tem mais um casamento. A coisa esfriou. Eu confesso, entre as minhas não muitas namoradas, acabei casando com Marisa por livre e espontânea pressão. Eram as coisas que aconteciam na época, né? De repente uma gravidez jamais indesejada, mas uma gravidez inesperada nos obrigou a ir para o altar. Claro que o obrigou parece um verbo pesado, parece que eu estava ali quase enfrentando a Santa Inquisição, ou casa ou cai no pecado. Não, mas a sociedade na época cobrava sim. E eu gostava demais de Marisa, eu gostava demais da sua família, para deixá-la, o que a gente diria na época, falada, sem esquecer do fato que ela esperava o meu primeiro filho. E eu não deixaria o Marquinhos, porque eu tinha certeza que seria homem, assim, jogado, sendo filho de mãe solteira ou coisa do gênero. Então eu casei. Marisa é uma mulher excepcional, que eu repito, eu gostava muito, mas não passava do gostar. Então, se com muito amor, se com aquela paixão, já é difícil manter um casamento, principalmente quando a gente resolve dar esse passo muito cedo, ou quando alguém resolve pela gente, imagine com o simples gostar. Aí, quando estava chegando nos 30 anos, já estabilizado, já tinha passado o sufoco maior, Marisa também era formada, tinha a sua profissão, nós vivíamos bem, e estávamos com 2 filhos. O Marcos, o meu varão, com 5 anos, e a Aline com 3. Mas não tinha mais um casamento, existia uma amizade, existia uma vida, vamos dizer assim,
gostosa, mas não plena. E nós percebíamos que não daria mais para continuar. Então, numa conversa amigável, entramos no acordo da separação. Não vou dizer que foi algo fácil, que foi uma separação tranquila, porque separação nunca é. Eu estou tentando até romantizar o processo, mas se eu for sincero mesmo, eu tenho que colocar muitas brigas, muitos ataques pessoais, muitas discussões de uma forma indevida diante das crianças. É por aí, seu Romário. Tenho certeza que vou me incluir na vala comum dos arrependidos, que envoltos naquela pressão, naquela tensão, naquela incoerência, naquela teimosia, esquecem que os filhos são os que mais sofrem. A gente cai naquela de, se eu soubesse o que eu sei agora, mas também eu não posso dizer que na próxima separação eu vou agir diferente, porque não vai pegar legal, mas as crianças estavam sofrendo. Como é que pode duas pessoas teoricamente inteligentes, de nível superior, se transformarem em dois ignorantes, dois cegos, cada um brigando pelos seus valores que são tão importantes que depois da separação a gente nem mais lembra o que era? E nós chegamos nesse nível. Chegamos e separamos. Só que nesse ponto, eu sei que eu saí no prejuízo, mas eu pensava só nos meus filhos. Eu queria o melhor para eles. Então eu lhe digo, eu saí com o meu carro, com a minha roupa do corpo e alguns pertences pessoais, tipo a camisa do Palmeiras, uns canecos de chopp de bailes, umas ferramentas, tudo, claro, ligado ao meu trabalho, e só. Eu não briguei por panela. A juíza, quando nós fomos assinar a separação, ela viu o patrimônio, que não era dos piores. Aí perguntou, mas não terá divisão? O senhor não trouxe advogado? Eu disse, não, eu vim aqui para assinar. Eu não quero dividir nada. Fica tudo para ela e para os meus filhos. E outra, a senhora não precisa nem determinar quanto eu darei de pensão, porque nós já combinamos, eu darei X. Esse X equivalia a mais ou menos 40% do meu salário. Eu posso dizer que com certeza eu não devo ter sido assim um marido exemplar, mas como ex-marido ela não tem o que se queixar. Na verdade, eu queria sair daquele ambiente sufocante de briga, de insatisfação, de tensão, e queria sair de uma forma amigável. Então nada melhor para a gente conseguir um acordo é que ceder em tudo. E foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Fui para um hotel pequeno no centro de São Paulo, um hotel barato, que eu digo, quando eu chegava do consultório, ia para aquele quartinho e lembrava do que era a minha casa, para começar com a solidão, não tinha aqueles penteiros me enchendo o saco, pai, oi pai, olha aqui pai, sabe? Não tinha eles brigando, sabe? Não tinha minha esposa, que quando estava naqueles dias bons, era uma companhia incrível, divertida, não tinha nada, eu não tinha mais família, eu estava zerado. Não foi fácil. Não foi fácil porque dizem que o homem quando separa e vira criança, vira playboy, quer viver tudo que não viveu, né? Vai pra academia, saradão, começa a ir pra noite totalmente deslocado, não sabe o que conversar na balada, não sabe dançar, não sabe qual é a música que está tocando, não sabe nada. Sem contar que ele é trintão e todos que estão ali, ou são 20 anos, 21, ainda na fase de namoro, ou são até mais velhos que ele, já vindo de separações também. É ruim. Que a gente sai do casulo do casamento e é jogado às feras de novo, totalmente despreparado. Mas eu não tinha essa coisa. Eu queria trabalhar, eu queria o meu canto para viver, eu queria me reorganizar. E eu sabia que eu tinha que ir aos poucos. E realmente foi um baque, até um baque financeiro, a separação. Mas graças a Deus o meu consultório permaneceu ileso. Ela simplesmente não quis saber. Como eu também não quis saber do escritório dela. Não. Cada um seguiu o seu lado, cada um seguiu sua vida. Eu acredito que tenha feito
o melhor para mim, embora todos digam que eu fui um otário. Porque 1 ano e pouco depois ela estava casada, feliz com o cara morando naquela casa que eu comprei, que eu construí. Mas nem isso me batia passarinho. Até simpatizei com o cara e ela estava feliz, o cara tratava bem meus filhos, era o que me interessava. E outra, eu conheci o camarada. Ele era gente boa, ele era gente boa. Aí você pode pensar, será que eles já não estavam com algum caso, já que a tua relação estava ruim? Não quero nem saber. Não quero nem saber, eu não queria saber. Se a vida não estava boa para mim, do lado dela, eu queria que a vida dela fosse boa comigo longe, porque a minha eu trataria de reconstruir. Como? Eu não sabia. Aí fiquei um tempo naquele hotelzinho. Aí chegou uma hora que a cabeça melhorou. Eu tinha que comprar as minhas coisas pessoais, eu sentia falta de uma série de, de bobagens, o aparelho de som, a televisão, a biblioteca, internet não, porque na época não tinha. Mas eu precisava novamente me sentir na minha casa. Aí resolvi alugar um apartamento pequeno, barato, num bairro não tão valorizado, que daí eu guardaria dinheiro, teria um canto para mim e, poxa, com o tempo eu poderia até comprar uma nova casa, que foi o que acabou acontecendo. Mas eu fui morar nesse bairro. E ao chegar nesse bairro, depois de toda essa introdução que eu achei necessária, para que o senhor e quem assistir o meu relato, se ele for publicado, lógico, possam entender como eu cheguei até aquele prédio, o que me levou a conviver com aquela vizinhança. Então eu posso dizer que é a partir de agora que começa o relato propriamente dito. É claro que eu não posso abrir mão da pausa tradicional para pedir o que é muito importante para o canal. Se você está aqui, se gosta do Terror Nádida, se identifica e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, deixe o seu like, participe, clique o sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E principalmente, comente. Pode ser um oi, mas se bem que a gente prefere que você participe, critique, dê opiniões, elogie, enfim, faça acontecer. Até mesmo coloque de onde está falando para a gente saber até onde chegam os nossos vídeos. Venha com a gente. E se achar que a gente merece, envia-nos um Pix. Que a nossa luta continua a alcançar a meta imposta pela plataforma Canais Recém-Criados. 1000 inscritos, 4000 horas de notificações. Até lá, nós não estaremos monetizados. Então, o Pix de qualquer valor para nós é fundamental, mas afinal o dinheiro é o oxigênio que faz a Terra girar. E, como sempre, agradecendo aqueles que confiam no nosso trabalho, no nosso canal e enviam suas experiências via e-mail, pois elas são o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, então voltemos ao relato. Então, senhor Romário, você estava pensando em baixar meu custo de vida, mas mantendo a qualidade? Claro que se eu fosse morar num bairro muito distante, em se tratando de São Paulo, seria terrível. É aquele trânsito que, poxa, horas para chegar, horas para sair. Então, eu fiz diferente, eu fui morar no centro, porque hoje, falando morar no centro, o centro de São Paulo foi recuperado, está muito legal. Só que na época não era assim, não. Era meio que, como a gente dizia, barra pesada. Mas para mim não importava o que acontecesse da porta para fora. O importante seria da minha porta para dentro. E o mais impressionante, eu imaginava um prédio. Foi quando caiu no meu colo, mais ou menos na localização que eu esperava, uma casinha de vila. Mas a vila era um encanto. Tinha 12 casinhas assim. Casinhas mesmo. Era uma ruazinha sem saída. Tá, parecia aquela coisa de cinema. Tinha garagem pro meu carro. Tinha uma sala pequena, um quartinho bom. Outro espaço
que seria meu escritório, seria minha biblioteca. Eu já fiquei ali, né? Uma casa iluminada, tinha um quintalzinho nos fundos. Eu digo, peguei, é aqui que eu vou acampar. Peguei, gostei do preço do aluguel, entrei, fiz uma reforma, mas ela estava meio derrubadinha, meio descascadinha. Não estava em mau estado, mas não, eu queria a minha casa. Então eu mandei pintar, chamei arquiteto, aquela coisa. Eu queria uma casa que eu me sentisse bem. E ali eu realmente encontrei o meu canto. Eu estava aos poucos voltando a ser eu. E quando eu entrei também, eu fiz uma promessa. Eu tenho dinheiro para pagar motéis. Dentro da minha casa eu não vou trazer mulheres, isso aqui não vai virar um bordel, casa de solteiro, início de carreira, não. É a minha casa, é o local que eu trarei os meus filhos para passar finais de semana comigo. Eu queria o respeito da vizinhança. E assim eu fiz. Agora, um detalhe que eu sempre fui muito fraco, cozinha. Eu fazia minhas gororobas, como até hoje faço, até aprendi muito depois da separação. Mas não eram aqueles pratos que eu me deliciava. Eu comia, eu não fazia a refeição. Mas normalmente à noite. Aí depois com a casinha arrumadinha, coisa, voltei para o trabalho. E peguei legal, eu tinha um tempo a recuperar. Aí eu lembro que uma certa noite, eu cheguei em casa e imaginava que teria na geladeira alguma coisa, pelo menos para matar a fome, porque eu não tinha almoçado, não tinha nada, ia trabalhar que nem um louco. Aí cheguei, quando eu abri minha geladeira, ai, que tristeza, que tristeza. Nem uma lata de qualquer porcaria para encher a barriga e eu dormir. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Foi quando eu lembrei que, dias atrás, durante a reforma, passou uma moça e deixou um panfleto. Até olhei ali, botei, eu digo, cadê aquilo lá? Fui procurar, procurei daqui, procurei de lá, fui de uma gaveta. Ainda bem que dentro da minha desorganização eu procurei ser organizado, então, não sei o que é, não sei se vou usar, é papel, vai nessa gaveta. E ali estava estufado. Para barata, o ninho seria ideal, tinha que organizar aquilo. Eu dizia que eu ia organizar todos os dias, mas o dia ia passando, porque eu fui muito bom para chegar e reformar a casa, torná-la no ambiente que eu sonhava. Agora, a manutenção era outra história, né? Aí, verdade. Mas, eu fui e achei o papel. E realmente, era uma pronta entrega, mas não era um restaurante. Tinha na vila um vigia que a gente pagava. Tinha uma espécie de arrecadação, não era nem um condomínio, a gente pagava o vigia. Aí eu fui procurá-lo. Aí perguntei o que ele sabia. Ele disse, é a casa da Dona Yara. Ela faz comida, dizem que a comidinha dela não é ruim, não. Eu perguntei onde era, ele me explicou, poxa, não era longe, estava umas 2 ou 3 quadras. E eu digo, eu vou lá. Mas será que ela tem comida? Ela não tem. Ela serve almoço e jantar. Eu digo, tá bom. Aí eu fui até a casa dela. Porque eu poderia ligar. Mas, poxa, eu precisava saber, né? Porque, de repente, quem sabe, eu ia ter uma referência para minhas refeições. E eu fui até lá. Fui, bati na porta. Veio um camarada, um meninão, 28, 27 anos. Opa, tudo bom? O senhor deseja? Eu digo, aqui é a casa da Dona Yara? É, sim. Não, dizem que vocês servem marmita? Não, sim, senhor, por favor, entre. Nossa, quando eu entrei, sabe aquela casa bem arrumadinha? Tudo muito simples, mas tudo bem ajeitadinho. Aí vem a Dona Yara, uma menina, devia ter, sei lá, seus 25 anos. E tinha também aquelas 2 criaturas correndo pela casa e coisa, fazendo bagunça. Sai daí, menino, não faz isso, menino. Nossa, me dá aquela nostalgia, né? Meu Deus. Dizer que eu já vivi nessa loucura maravilhosa e vou carregar a dúvida se não perdi, se não joguei fora por ser um imbecil, aquilo passou na minha cabeça. Mas ela veio, me deu um sorriso, eu digo, ai, que coisa mais linda. Perguntando, tá aqui, cardápio, o senhor pode escolher. Só desculpa, eu não posso ficar aqui com o senhor fazendo companhia, porque o Renato e eu, nós estamos na cozinha, porque tem muito pedido. Eu digo, nossa, que maravilha.
Eles faziam comida em casa. Eu simpatizei com o casal. Aí fui. Peguei a marmita, levei para casa, Senhor Romário. A melhor refeição desde a minha separação, e olha, melhor que muitas outras tantas durante a minha vida de casado em restaurantes. A mulher tinha mãos de fada. Eu não jantei, eu degustei, eu até abri uma garrafa de vinho, porque merecia. Era algo para, sem brincadeira, botar um smoking, sentar à luz de velas, fazer a refeição, no final levantar e aplaudir. E o preço? Meu Deus! Aquela moça não sabia a mina de ouro que tinha. Mas olha, eu fiquei encantado. Digo, vou virar feliz. E de fato, eu ia lá durante a semana, umas 2, 3 vezes assim. E teve um determinado dia que eu cheguei, o Renato não estava. O Renato era um cara muito brincalhão, muita gente boa. E eu percebi que ele era o ajudante de cozinha, mas era ele que cuidava das feras. Inclusive, encontrei a Yara mais atucanada, ainda lembrando a minha avó, mais atucanada do que nunca, pois tentava acomodar os 2 anjinhos e ainda dar conta dos pedidos. Eu fiquei impressionado. Aí estava conversando com o vigia, seu Danilo, muito bom de conversa, tinha um defeito. O cara insuportável, o cara era corintiano, mas fora isso até era boa gente. Quando o Palmeiras perdia, sabe, eu chegava de ré, ele me olhava com aquela cara assim, sabe? Aí eu fui conversar com ele e disse, olha, te agradeço a sua indicação, a Yara cozinha muito bem, o Renato é gente boa pra caramba. Ele disse, é muito gente boa, mas também cá entre nós. Carrega uma cruz pesada. Eu digo, ih, meu Deus, eu não sabia que o Danilo era fofoqueiro, então eu não quero saber de fofoca, mas conta, o que tá, o que é? Aí ele me falou que o Danilo era muito trabalhador, mas era um menino simples, sem estudo, um casal, a gente percebia que era gente muito simples, mas não se negava a pegar no batente. Então Yara segurava um lado com as marmitas, com as refeições, ela vendia muito bem. Mas o Renato não se furtava, mas trabalhava assim por empreitada. Ele trabalhava com construção, mas era por empreitada. E ele pegava qualquer serviço, mesmo aqueles que exigiam que ele ficasse assim uma semana, 15 dias, até um mês fora. Foi quando o Danilo falou, olha, esse menino quando é escalado vai ficar fora, ele deve respirar aliviado. Eu digo, tá, mas por quê? Qual o problema? É que a Yara não bate bem. Eu disse, como é que é? Ela não bate bem, ela é doida. Ela tem umas crises de quando de vez em sempre, vem os pais dela pra cá, ela tem que ser hospitalizada, ela surta, ela é maluca. Eu disse, sério? Mas quem vê diz que ela é tão prestativa, tão de bem com a vida, uma mulher bonita, com aquela casa sempre arrumadinha, trabalhadora, ainda vai. Mas ó. Eu digo, tá. Também não tenho nada a ver com isso. Ela continua sendo uma excelente profissional, uma excelente cozinheira, com uma mão maravilhosa, eu continuei. E onde eu morava, o metrô não era muito longe. Então, normalmente eu ia de metrô trabalhar. Saía caminhando, 5, 6 quadras, e voltava de metrô, ótimo. Não encarava trânsito, não tinha despesa, também não tinha problema com estacionamento. A hora que quisesse fechar o consultório, eu fechava, sabe essas coisas? Mas naquela tarde, choveu muito. E eu sabia que seria um dia chuvoso. Afinal, eu era um paulistano
Eu acordava de manhã e religiosamente o meu primeiro ato de despertar era ligar na rádio Jovem Pan e ouvir o Narciso Dionísio. O cara não errava uma. E ele fez a previsão que aquela semana seria de chuva forte. Imagina, final de ano, chegando dezembro, São Paulo normalmente se acaba em água. Aí eu ia trabalhar de carro. Porque pior que pudesse parecer encarar aquele engarrafamento com chuva, aquele desespero todo, era melhor ainda do que, poxa, encarar uma chuva de guarda-chuva. E eu estava voltando para casa, às 9 horas da noite. Então eu estava indo assim. Aí quando eu percebi, tinha um ponto de ônibus, era a avenida, que entrava à direita, tinha uma rua, e lá na frente, no final dessa rua, tinha a vilazinha. E naquela avenida tinha o ponto de ônibus. Só que o ponto de ônibus era meio aberto e chovia que Deus mandava. E eu vejo aquela mulher com os 2 catatauzinhos no ponto. Mas as 2 crianças agarradas, sabe, nas pernas dela, ela ali. Chuva que Deus mandava, ela molhada. Eu digo, não. Fui devagarinho, eu reconheci. Era Yara. Aí eu parei o carro, ela meio que se assustou. Eu digo, tudo bem, Yara? Sou eu. Ela olhou, boa noite, tudo bem? Eu digo, eu que pergunto. Tá fazendo o que aí, esperando o ônibus? Não tô não. Oi, Yara, tá com algum problema? Não, fica tranquilo, eu tô bem. Aí eu pensei em ir embora, mas eu vi as crianças, eu vi ali o Marquinhos e a Aline. Não. Eu abri o carro. Entra aqui, Yara, por favor. Entra, põe teus filhos pra dentro. Abri a porta de trás, ela entrou, botou as 2 crianças no fundo assim, mas ela estava encharcada, ela sentou no banco da frente. Aí eu olhei pra ela estava em pânico. Aí eu perguntei, quer que eu te leve pra casa? Ah, não, pra casa não, pelo amor de Deus, pra casa não, pelo amor de Deus, eu não vou pra aquela casa não, pelo amor de Deus. Disse, mas hoje tu não teve encomenda? Não tive, hoje não quero voltar para aquela casa. Aí as crianças que já estavam molhadas também, começaram a ver que ela estava nervosa, começaram a chorar. Eu digo, Yara, calma, se acalma, o que está acontecendo? Ela, nada, não, me deixa aqui, vai passar. Eu digo, vai passar o quê? A chuva? Não, a chuva vai longe. Não é a chuva. Tu quer que eu leve para casa da tua mãe? Não me leva para casa da minha mãe, que ela vai me chamar de louca de novo. Eu não gosto de ser chamada de maluca, eu tô cansada de ser chamada de doida, eu não sou doida. Eu digo, Yara, o que está acontecendo? E eles voltaram. Foi quando eu disse, se importa de ir lá para casa? Ela olhou assim, mas eu não vou lhe incomodar? Não vai não. Aí fui para casa. Peguei aqueles 2 anjinhos. Como meus filhos iam me visitar, tinha o guarda-roupinha deles lá, tinha umas roupas que mais ou menos serviam. Eu disse, Yara, por favor, dê banho nos seus filhos, seque, coloque uma roupa quente. E também você tome um banho. Que eu não tenho roupas femininas aqui, mas eu vou procurar alguma que sirva em você. Você não pode ficar assim, toda encharcada. Aí ela aceitou, deu um banho nos filhos, ela tomou um banho. Eu peguei um pijama meu lá, ficou gigantesco, mas ela tá... Eu digo, Yara, vamos fazer o seguinte, tu vai dormir aqui hoje? Não quero incomodar, eu quero... Yara, tu não quer ir para casa dos teus pais. Tu não quer voltar para tua casa. Tu ia fazer o quê? Tu ia ficar a noite toda naquele ponto com essa chuva? Ah, eu não sei, eu não estava pensando, eu só não queria voltar para lá, eu não quero incomodar ninguém, eu não quero ser chamada de louca, eu não sou louca. Então vamos fazer o seguinte, Yara. Dorme aqui. O Renato já voltou? Não, ele está viajando. Ele volta quando? Ele volta só semana que vem. Eu não quero ficar sozinha lá, que quando ele tá é diferente, mas sozinha não dá. Eu digo, tá bom, Yara. Então vamos fazer. Fica aqui em casa hoje, dorme, tá bom? Vou ver se tem alguma coisa pra gente comer. Não, então se. Eu digo, tu tá com fome? Ela, tô, não comi nada. Eu digo, então tá bom, Yara. Eu tenho aqui alguma coisa que dá pra ajeitar, mas eu posso te explorar, tu faz a janta pra nós. Ela ficou feliz da vida, foi lá, fez a janta. Bom,
Se der um pedacinho de pedra para aquela mulher, vira um bife à parmegiana. Jantamos. As crianças estavam exaustas. Dormiram. Eu deixei ela usar o meu quarto, eu fiquei na sala. Ela disse, não, pelo amor de Deus, eu fico com as crianças. Não, vamos. No outro dia pela manhã eu tinha que trabalhar. Quando eu acordei cedo, ela já estava acordada, já tinha preparado o café. Eu disse, Yara, pode ficar aqui. Está aqui a chave. Pode ficar aqui. Tá? Fica tranquila, tu tá numa casa de amigos. Quer que eu ligue pro Renato do trabalho? Quer que eu fale com ele? Ou você quer ligar aqui de casa? Ela, eu posso ligar? Pode ligar, porque na época o telefone era caro. Ela pegou o telefone, explicou que estava na minha casa, disse que tinha acontecido de novo. Aí ele pediu para falar comigo, ele me agradeceu e disse para não reparar, que ela tinha tido outra crise, mas que ele estava pensando em voltar, porque não, eu disse, cara, tu precisa trabalhar, fica aí, a tua família está em boas mãos, fica aí, tá bom? Tá bem. Aí eu cheguei para Yara, antes de sair para trabalhar, ó, pega esse cheque aqui, era um cheque em branco, ela era confiável, disse, ó, vai no mercado, compra o que tu acha que tu precisa, pra gente comer nesses dias de chuva, tá bom? Ou me dá a relação e eu vou e compro. Tu é que sabe. Então que se o senhor não se importar, eu lhe dou a relação, aí o senhor traz, eu digo, ó, eu quero que tu pare de me chamar de senhor, nós somos amigos. Ela riu, os dois filhos bem sentadinhos ali, perninha cruzada, eu disse, ó, deixa as crianças mais à vontade, tá? Eu sei que eles não são esses bebelosos aí, quer ligar a TV, liga a TV, quer... E assim foi. Foram 3 dias. Que de alguma forma eu me senti bem, que eu tinha uma família de novo, sabe essa coisa assim? De voltar, de ver as crianças, de ver ela na cozinha. Foi muito bom. E ela me parecia tudo, menos uma louca, uma surtada. Aí à noite, o tempo já estava melhorando. As crianças foram dormir. Ficamos nós dois ali na sala conversando. Eu perguntei, Yara, meu anjo, fala para mim, quem são eles? Que história é essa? Ela me falou, eu não sei, mas eu sei que eles vivem naquela casa. E eles, toda vez que eu estou sozinha, que o Renato não está, eles aparecem para mim e me infernizam. É algo assim que não dá para suportar. Eu digo, tá, mas me explica, eles quem? 1, 2, 3. Ela disse que é um grupo. Eu disse um grupo de pessoas, um grupo de monstros, um grupo. É um grupo, são sombras. São sombras que quando estão ali, eu fico paralisada. As crianças choram. As crianças dizem, tô com medo, mãe, o que está acontecendo, mas elas sentem aquela presença, mas elas não enxergam. Então quando eu conto pro Renato, elas dizem que não viram nada. Quando eu falo com a minha mãe, com meu pai. Agora, ninguém acredita em mim. Mas tem aparições que eles vêm de uma maneira tão forte que eu me descontrolo. É muito pesado para mim, eu não aguento mais. Eu perguntei, mas por que vocês continuam naquela casa? Porque a gente não tem mais para onde ir. Aquela casa, o Renato ganhou de herança. É o nosso canto, a gente não tem dinheiro para ir para outro lugar. Eu não posso exigir dele que a gente mude, que ele tenha que trabalhar mais do que trabalha. Ele já trabalha muito, eu não tenho mais do que produzir. A gente tem as crianças. Eu digo que eu vou, sabe, aprender a administrar. Eu já procurei vários centros, já procurei pessoas amigas, mas eu tive ali padres, eu tive gente que benzeu, eu tive gente que exorcizou, mas eles estão ali. Eles estão ali. Eu digo, tá, mas eles estão ali, mas eles querem o quê?
Eles querem que eu saia, mas deixe meus filhos. Senhor Romário, foi ali que eu entendi o porquê dela, naquela parada de ônibus. Ela não tinha mais para quem recorrer, não tinha dinheiro para ir para um hotel, para uma pensão. Mas ela não voltaria. Ela estava defendendo os filhos. Claro que ela tinha que surtar. Se ela convivia com essa presença, ela tinha que surtar. Qualquer um surtaria. Principalmente sozinha dentro de casa, com forças que não sabia identificar, falando que queria ficar com seus filhos. Meu Deus, eu me coloquei no lugar daquela moça. Aquela moça ia acabar enlouquecendo. Mas eu não conseguia entender o que era, ou quem era, e por que estavam naquela casa, e por que queriam as crianças. Ela contava essa história para todos os vizinhos, mas nenhum vizinho deu a mínima. Primeiro porque ela pegou fama de doida. Quer ficar isolado numa vizinhança, pega a fama de maluco, que daí ninguém mais te dá crédito. E outra, São Paulo, ninguém tem tempo para ninguém. Até o seu Danilo não sairia do trabalho dele, da ronda dele, para ir lá socorrê-la. E eu não podia deixá-la daquela forma. Também não podia aceitar que o Renato voltasse. Ele estava com uma boa empreitada, ia ser um dinheirinho que eles iam ganhar. Mas também ela precisava ganhar o dinheiro dela. Com a refeição ela ia perder seus clientes. Aí eu fiz uma proposta para ela, que eu iria com ela à noite na casa dela, ficaria lá, porque de qualquer forma ela disse que só apareciam quando ela estava sozinha. Aí depois que ela fizesse todas as vendas, a gente voltaria e dormiria lá em casa. Ela, meu Deus, eu não posso. Pode sim. Como é que eu vou lhe pagar isso? Não vai me pagar, eu não estou cobrando. Eu já faria isso por você e pelo Renato. E agora que eu sei que as crianças estão envolvidas, pode sim. E assim foi. Então o período de chuvas acabou. Eu voltava mais cedo do consultório. Passava lá em casa, ela ficava em casa, na minha casa, ali ela dormia. Ali. Aí nós íamos para a casa dela para servir os seus clientes à noite, porque era no jantar que ela mais vendia. E terminado o expediente, nós voltávamos para casa. Só que, senhor Romário, não me pergunte por quê, mas as tais criaturas não apareciam para o Renato, para as outras pessoas, mas para mim elas apareceram. E apareceram indignadas. O senhor Romário estava na sala, eu virei um ajudante, eu recebia as pessoas, eu tirava os pedidos, enfim, ficava com as crianças ali, já estava, meu Deus do céu, como eu estava gostando daquelas crianças, como era bom estar ali com elas. Quando de repente, ela tinha uma cristaleira assim na sala, cheia de copos, e uma cristaleirinha envidraçada, da casa de madeira maciça, antigas, quadradinha. Do nada, o vidro daquela cristaleira explodiu. Meu Deus, eu dei um pulo. Foi aí que aquele anjinho, a Kika, olhou para mim e disse: tio, eles estão aí. Eu digo: eles quem, meu Deus? Ela veio, se abraçou em mim, nisso vem Yara. Ela vem assim, ela olha para a parede e diz: saiam daqui, vão embora, me deixem em paz. Quando eu olho para a parede, eu vi aquilo. Que figura horrenda! E a figura continuava deixando claro que eu não deveria estar ali. Eu estava quebrando o processo e eu pagaria caro. Eu não podia esquecer que eu tinha filhos e que eles não sairiam de mãos vazias. Para mim, um pingo é letra.
Seu Romário, do medo inicial, do pânico. Sabe aquele pai que protege as suas crias? Eu levantei, peguei as duas crianças, entreguei para Yara, fiquei na frente deles e encarei. Mas me veio uma força que eu não sei de onde. Eu encarei. Eu disse: quem vocês pensam que são? Esse mundo aqui não é de vocês. Vocês não têm autorização de estar aqui. Vocês não podem infernizar a vida dessa moça e dos seus filhos. Vocês não têm direito a essas crianças e muito menos aos meus filhos. Quem vocês pensam que são? Não sei de onde me veio na memória a lembrança da minha avó, que eu era pequenininho. Eu vi algumas vezes, quando a gente estava na fazenda, eles moravam num sítio, que ela, em momentos de sei lá o que, eu não entendia nada, ela dizia: eu te repreendo em nome de Deus, eu te repreendo em nome da luz, eu te repreendo. Eu parecia que eu tinha a presença da minha avó ali comigo, me veio uma força, me veio uma luz. E eu ficava repetindo: eu te repreendo, saia daqui, aqui não é o lugar de vocês, vocês não têm direito de tocar nessa família, essa família é de Deus, essa casa está na luz. Eu ia falando, eu ia gritando, aquilo começou a tremer a mobília, mas eu não parava, eu olhava aquilo, mas com uma raiva. Era uma força que vinha de dentro de mim. O medo que eu senti inicialmente virou, sabe, revolta, asco por eles terem ameaçado aqueles dois anjinhos da Yara e do Renato, e principalmente os meus filhos. Eu repreendo vocês em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da luz, eu repreendo. Seu Romário, do nada, não me pergunte o que foi aquilo. Yara também ficou impressionada. Eu comecei a dizer orações, palavras, sei lá o que, mantras, eu não sei, num idioma que eu falava, mas eu não entendia aquelas palavras, pareciam que não vinham de mim, era um tal de e quanto mais eu falava, mais força eu sentia e mais tremia a casa toda. Aquilo começou a estremecer, começou a quebrar. Eu empurrei Yara para o canto para nada pegar nela e nas crianças. Eu fechei a porta e fiquei ali naquela sala e eu olhava aquilo. E no meio daquela, eu ainda zombava deles. Eu comecei a ouvir vozes, coisa, e eu zombava deles. Eu dizia: vocês não são o que querem parecer ser. Vocês são espíritos menores. Vocês querem se passar por demônios poderosos, por criaturas do mal. Vocês não são nada, e por nada vocês vão voltar. Saiam daqui, saiam daqui, saiam daqui. Lá pelo 10º saiam daqui, lá pelo não sei quantas horas de blá 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 blá, eu acordei no hospital. Parecia que eu tinha levado uma surra. E quando eu olhei em volta, eu vi Yara, eu vi meus pais. Depois eu fui saber que eu tive um piripaque, que ela correu desesperada, chamou o seu Danilo. Seu Danilo chamou uns vizinhos que me conheciam ali, gente muito boa. Eles foram até lá, chamaram socorro, veio a ambulância, vieram os paramédicos, me reanimaram. Pelo menos eles achavam que me reanimaram, porque na verdade eu não lembrava de nada.
Só o que eu sei é que quando eu apaguei, eu caminhava numa estrada com muita luz, muita luz. Mas que mesmo caminhando em direção àquela estrada, aquela luz, eu não pensava, ai, estou morrendo, ai, não, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu dei por mim no hospital. Mas eu estava em perfeita saúde. Fizeram todos os check-ups. Eu cheguei praticamente num coma. Mas fisicamente eu estava bem. Os médicos não sabiam como explicar. Meus pais, apavorados, queriam entender. E a Ara só dizia que eu explicaria, porque ela não queria explicar, porque se ela explicasse, ninguém entenderia. Seu Danilo entrou quieto, mudo, saiu. Foi prestativo, foi sensacional, mas não falou absolutamente nada. Os vizinhos não falaram porque não sabiam. E no final ninguém falou absolutamente nada. Eu não falei porque eu não sabia o que falar, eu não sabia o que eu havia enfrentado, que criaturas eram aquelas. Da onde eu tirei essa força, eu também não sabia. Renato voltou. A casa estava impecável, não tinha um vidrinho quebrado. Como se nada tivesse acontecido. Se eu estivesse sozinho ali, eu diria que eu sonhei, imaginei que eu estava surtando. Mas eu tinha Yara do meu lado para confirmar. E quando eu perguntava para ela o que aconteceu, o que ela viu, o que ela dizia batia exatamente com aquilo que eu tinha visto, que eu tinha sentido, que eu sabia que tinha acontecido. Eu sei dizer que eu fiquei só mais um ano naquela casa onde eu estava morando, que eu comprei o meu apartamento, segui a minha vida. Nunca mais tive assim contato com Yara, porque ela e Renato mudaram logo depois, mas mudaram porque ele conseguiu um emprego fixo em outra cidade. Eu fiquei muito feliz porque eles ficariam juntos, e pai, mãe e filhos têm que ficar juntos. Se o senhor me perguntar, me pedir uma explicação, não saberei explicar. Se não quiser acreditar, não precisa acreditar, sem problema nenhum. Porque é como a gente costuma dizer, eu já vi outros dizendo aqui, se eu que vivi isso não acredito, como é que eu posso exigir que os outros acreditem? Mas essa foi a minha experiência. E seja lá o que aconteceu, seja lá no que eu me transformei, seja lá no que eu recebi, seja lá, Yara me garantiu que essas criaturas nunca mais apareceram. E eu, conversando com a minha ex-esposa, deixei ela assim sobre... Ela acreditava em mim, eu não entrei em detalhes, mas ela acreditava em mim também, ficou observando. Nunca mais meus filhos não foram molestados, ninguém foi molestado. É como se aquelas criaturas nunca tivessem existido. Eu mudei de apartamento, segui a minha vida. Conheci a Ana Cláudia, namoramos, casamos, não tivemos filhos. Mas vivemos muito bem. Somos dois idosos, amigos, que viajam, que aproveitam a vida. Enquanto a Aline conduz o consultório com mãos firmes e profissionais. Marcos tem também a sua profissão, aliás, é um homem conhecido, é uma espécie de celebridade, ganha muito bem, graças a Deus. E eu levo uma vida tranquila, em paz. E até hoje, fico me perguntando, de onde vieram aquelas criaturas, o que elas realmente queriam, e de onde eu tirei aquela força. Mas é o que eu aprendi com o Senhor aqui. São dúvidas que nós temos sobre o sobrenatural, que nada mais são que caminhos paralelos que nós não conhecemos. Então não será repetindo perguntas que nós chegaremos a respostas.
O jeito é seguir, interagindo, trocando experiências e deixando o tempo nos preparar para o dia que iremos saber o que achamos que seja importante. Porque numa dessas, a gente pode chegar lá também, receber todos os esclarecimentos e soltar um sonoro. É isso? Fiquem com Deus.